Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta, chutou! Gol! 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. A Liga NOS está de regresso e este Bola ao Meio não tinha outro tema para falar senão a Liga NOS. Regressámos com a jornada e temos hoje também outro convidado e é uma estreia também neste nosso campeonato dos podcasts. João Mateus, também já um nome algo conhecido no Twitter em Portugal, relacionado com o tema futebol. João, bem-vindo aqui ao podcast Bola ao Meio. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e só espero que a minha estreia corra tão bem como a do Luca ou do Everton. Temos também o nosso comentador habitual, Francisco Gomes da Silva. Francisco, bem-vindo também e mais uma vez obrigado por marcares aqui presença. Obrigado eu e vamos a isso, estamos aqui para falar de futebol e vamos lá falar sobre aquilo que nos apaixona. Vamos então àquilo que mais interessa, que é o futebol e, obviamente, vamos começar pelo primeiro jogo deste campeonato, que foi o Famalicão-Benfica, em que o Benfica foi até Famalicão vencer por 5-1. E, João, eu vou começar por ti, até porque fizeste análise na tua conta pessoal do Twitter ao jogo do Benfica com o PAOK, fizeste também a análise tática do PAOK, e, portanto, eu vou começar aqui por te questionar acerca das principais diferenças que marcou o Benfica da Grécia e este Benfica de Famalicão. Eu acho que não tem particularmente a ver, na minha opinião, com os jogadores que o Jorge Jesus acabou por escolher. Eu acho que aquela primeira pressão, por exemplo, eu creio que o Benfica em Famalicão foi um Benfica muito mais dominador em todos os momentos do jogo, mas particularmente no que toca à pressão, no que toca à forma como o Benfica acabou por condicionar tanto a construção como também a criação do Famalicão. E isso nasceu muito daquilo que foi a interação entre o Luca e o Darwin Núñez. E essa capacidade de pressionar alto, é um salto qualitativo brutal, na minha opinião, do Darwin comparado com o Seferovic ou comparado com o Pizzi. E acho que se prendeu muito com essa pressão, com o momento sem bola, que depois também acabou por estar relacionado com aquilo que o Benfica fazia com ela. Mas, na minha opinião, prendeu-se muito com isso, porque... e aqui também não querendo estar a individualizar, acho que a exibição que o Pizzi acabou por fazer não foi muito feliz, né? Também nesse aspecto da pressão, identificar os momentos para pressionar, de conduzir adversário para a zona de menor valor, e acho que o Benfica logo aí se fragilizou-se um pouco. Mas acho que sim, foi muito por aí, depois acabou por também... E acho que foi um jogador que acabou por, como eu também depois acabei por falar, o Gianoulis acabou por ser um jogador absolutamente decisivo e que vive muito disso. Ou seja, se tu vais pressionar esse tipo de jogadores sem ter uma cobertura ou não definindo bem o momento para o fazer, acaba por ser um efeito bola de neve, como se viu creio que é o segundo gol, que é o gol do Zivkovic, como se viu nesse gol. E, portanto, creio que essa primeira pressão do Benfica, acho que foi também, para mim, um dos fatores mais diferenciadores de um jogo para o outro. Sim, essa também pressão que falas difere também um pouco daquilo que foi a dupla de avançados e que tem sido tão debatida. Francisco, tu também que acompanhaste de perto os dois jogos do Benfica, consideras que esta dupla de avançados de Famalicão será a dupla que Jesus vai levar daqui para a frente e possivelmente a mais forte do Benfica?
Eu acredito que sim, porque, como o João referiu e bem, acho que em termos de pressão, a dupla Darwin-Luca oferece muito mais naquilo que é a forma de condicionar as equipas contrárias de saírem deste trás. E vimos isso, e eu próprio escrevi isso para o Jornal Record. Também podem ver nas nossas redes sociais a análise que fizemos no Vista ao Lupa, onde logo nos instantes iniciais do jogo contra o Famalicão vimos um Benfica pressionante. Também é certo que o Famalicão tentou sair a jogar desde trás, não é? Algo que caracteriza desde a época anterior, e o Benfica soube condicionar isso e pressionar logo à frente, mesmo perto da grande área do Famalicão. Obrigando então a equipa orientada pelo João Pedro Sousa a esticar o jogo e o Benfica a ganhar as primeiras e segundas bolas. Algo que na Grécia isso não aconteceu, não é? Primeiro porque o PAOK também esticava o jogo mais rapidamente, não procurava sair tão elaborado desde trás, e conseguiu explorar bem os corredores laterais do Benfica. Agora, eu acredito sem dúvida que esta dupla não só é aquela que encaixa melhor naquilo que são as pretensões e as ideias de Jorge Jesus, mas também é aquela que, do ponto de vista ofensivo, pode dar mais rendimento à equipa. E só pegando aqui na questão das duplas, também gostava de lançar aqui uma questão ao João, também para perceber a opinião dele, sobre a dupla do meio campo, já que estamos a falar também de pressão e da ocupação dos espaços. Qual é que ele acha que deve ser a dupla do meio campo? Se é Weigl e Taarabt, Gabriel ou Taarabt, ou outra qualquer? Bem, acho que, por exemplo, a questão do Taarabt e do Gabriel também tem muito a ver com a tal capacidade da tua primeira linha de fazer essa pressão ou não. Porque se a tua primeira linha, como aconteceu em Famalicão, tem acesso constante à bola e está sempre em condições de a pressionar, permite que depois também o Taarabt consiga fazer uma pressão subida com mais qualidade que as outras linhas, que a linha de médios, a linha defensiva, que também consiga avançar no terreno, roubar em zonas mais altas e promover o erro do adversário em zonas mais altas. E portanto acho que vai depender um bocadinho dos jogos. Agora, se tu me perguntares na minha opinião, eu gosto muito do Julian Weigl. Acho que é um jogador que muitas vezes criticado por fazer, nem sei bem o que é que criticam por fazer passo para o lado, e depois quando ele faz passo para a frente e perde a bola, criticam por fazer passo para a frente e perder a bola. Eu acho que é um jogador que foge muito faz as coisas simples muito bem e procura tomar sempre as melhores decisões. Eu gosto muito desse tipo de jogadores. Agora acho que o Gabriel dá mais verticalidade no jogo. Penso que também dá mais sinceramente, eu acho que no jogo de Famalicão foi a aposta ideal. Ideal. Agora, e falando também um bocadinho do Taarabt, eu acho que a história de Taarabt dava uma série de Netflix, não sei se concordas, que há uns 3 anos, talvez, nós íamos às redes sociais e era tudo a gozar com o Taarabt, das festas dele aparecer e tal, pá. E acho que tem tido uma evolução brutal nos últimos anos e é um jogador que em Portugal não encontro melhor a nível tanto de recuperação de bola, como principalmente a capacidade que ele tem de fazê-la chegar depois de a recuperar, de a fazê-la chegar em condições às zonas mais adiantadas, porque muitas vezes vemos um médio de recuperação que recupera e entrega simples, e ele procura recuperar e agredir imediatamente o adversário. E acho que essa capacidade é invulgar e certamente em Portugal não a encontramos. Sem dúvida. Vamos então avançar para o próximo jogo, e o jogo foi em Guimarães. O Vitória recebeu o Bessade e acabou por sair derrotado.
Francisco, vamos desta vez começar por ti. Que impressões deixou este Vitória? Creio que não tenham sido tão positivas a olhar para aquilo que foi o resultado. E também, por outro lado, que impressões deixa este Bessade de Petit, que consegue aqui uma boa vitória, uma vitória importante? Sim, acho que resumidamente é isso. As expectativas no Vitória são muito grandes esta temporada, muito também pelo mercado de transferências que existiu na equipa do Berço, não é? A questão é que também temos que ver que foram muitas contratações, mas foram contratações de malta nova. O próprio treinador, o Tiago, é a sua primeira experiência como treinador a nível sénior, e por isso eu acredito que tenha que ser um projeto de estabilidade, de crescimento sustentado, ou seja, é um projeto sempre a médio e longo prazo. Não podemos esperar já ver um Vitória a jogar de forma como o Tiago quer e colocando em prática tudo aquilo que são as suas ideias de jogo. E também temos de ter em conta que o Vitória teve poucos jogos de preparação, salvo erro, fez 3 jogos. Isso, somado ao facto de grande parte dos jogadores ainda não estarem ao seu melhor nível. O próprio Quaresma, que também saltou do banco neste último jogo e que certamente vai figurar entre os titulares nas próximas partidas. E se olharmos para o 11 base do ano passado e compararmos com o 11 desta temporada, ou pelo menos do que o Tiago apresentou este fim de semana contra o Bessade, vemos que só 2, 3 jogadores é que se foram titulares, é que eram também titulares na temporada passada. E isso vai obrigar também a que a equipa precise de tempo, paciência para colocar em prática as suas ideias. Relativamente ao Belenenses Jade, estou curioso para ver, porque sabemos que todas as temporadas o Petit é um bocado criticado sobre a forma como joga, as suas equipas mais defensivas, mas a verdade é que quase sempre consegue levar a água ao seu moinho e consegue alcançar os seus objetivos. Esta temporada no Belenenses, sabe, eu acho que tem um plantel interessante, tem um conjunto de jogadores com boa qualidade individual, e acredito que a equipa pode fazer uma boa temporada. E mesmo ontem no jogo contra o Vitória, estiveram muito bem. Temos jogadores como o André Moreira, que apesar de já ter passagens por vários clubes, ainda só tem 24 anos, e eu acredito que se vai fixar esta temporada. Na defesa há o Ruben Lima, o Tomás Ribeiro, que é um jovem que na temporada passada teve uma lesão grave e agora está a voltar. Tem o Henrique, que é um central muito experiente, que chegou também agora. No meio campo tem o Cauê, que também é experiente, o Afonso Teira, que regressou ao futebol português. Tem uma série de jogadores, o próprio Miguel Cardoso, que também regressou a Portugal, o Silvestre Varela, Cassiera. Tem série de jogadores que, do ponto de vista individual, podem fazer com que esta equipa seja interessante. Agora, naturalmente, vamos ter que ver se o Petit tem capacidade para colocar a equipa a jogar um futebol mais atrativo, mais positivo. Eu acredito que sim, e no jogo contra o Vitória, a espaços, também já vimos aqui um Belenenses Jade atrevido do ponto de vista ofensivo e criar muitas dificuldades ao Vitória. Sim, era por aí que eu ia pegar, que era essa capacidade do Bessade de construir a espaços. E defensivamente demonstraram uma boa organização, e lanço também aqui já a questão para o João, que é: defensivamente mostraram organização esta equipa de Petit, e no momento da recuperação e da transição ofensiva a equipa conseguia sair a jogar a espaços. Agora, quanto tempo, e se também, pergunto eu, há capacidade e vês capacidade no Petit para conseguir transportar isto para 90 minutos? E obviamente que há equipas e modelos de jogo que são mais defensivos que outros, e aqui não há a criticar desde que resulte. Sim, olha, eu sinceramente, e eu acho que o Petit também acabou por falar nisso depois na flash interview. O único jogo, acho que foi mesmo o único jogo televisionado do Vitória
Foi contra o Tondela ou Moreirense, em casa. Moreirense, sim. E o Petit disse, foi o único jogo que observámos e viu-se isso, viu-se que foi um Belenenses extremamente competente na negação daquilo que o Vitória apresentou, daquilo que foram os traços dominantes do Vitória nesse jogo. E eu creio que foi um Belenenses muito competente e taticamente muito forte, ou seja, taticamente muito forte no sentido de que cada jogador sabia muito bem aquilo que tinha que fazer e portanto, quando isso acontece, quando cada jogador sabe bem aquilo que tem que fazer em campo, é justo dizer que a equipa está taticamente muito, muito bem trabalhada. No passado, não é um treinador que eu me reveja muito na forma como monta as suas equipas, mas eu entendo que o futebol também profissional também é assim. Como o Francisco falou, tem alguns jogadores interessantes, não sei a nível de profundidade do plantel o que é que o Petit tem à disposição. Eu gostei muito do Afonso Taira, gostei muito também do Cauê. Foram uma equipa muito, muito competente, particularmente a nível defensivo. Negaram ao Vitória aquilo que ele tinha feito bem, aquilo que eram os traços dominantes do Vitória, aquelas rotações exteriores. Conduziu frequentemente o Vitória ao longo do jogo, particularmente na segunda parte, a muito cruzamento, muitas ações ineficazes. E também, se me permitires, falando aqui um bocadinho do Vitória, eu acho que o Vitória tem que, e é interessante agora também ver essa evolução ao longo da época, sentir nos centrais do Vitória alguma capacidade para assumir o risco que não foi muito visível. Não sei se o Francisco também concorda com isso. Senti os centrais do Vitória muito pouco aversos ao risco. Na segunda parte vimos também alguma falta de paciência, ou seja, os centrais não assumiam esse risco em superar as linhas, tanto a nível da condução como do passe, e depois na segunda parte já estávamos a ver o Pepe Lu a ir buscar a bola no pé dos centrais, ou seja, notei ali alguma falta de assumir o risco que acho que é importante, ou aliás que é fundamental, porque esta postura do Belenenses eu acho que muitas equipas vão assumir contra o Vitória, Moreirense, Farense, Passos Ferreira, Tondela. A maior parte das equipas vão assumir esta postura contra o Vitória, portanto será importante sentir outra personalidade dos centrais. Não sei se o Francisco também sentiu isso. Sim, eu acho que eu concordo em absoluto com o que tu disseste. Acho que foi ali um jogo bem disputado na primeira parte, equilibrado. Depois o Belenenses já entra na segunda parte logo a ganhar, e a partir daí vemos o Vitória a apostar muito mais no jogo direto, o Quaresma a entrar e a fazer muitos cruzamentos, um jogo muito lateralizado, não houve muito jogo interior de condução e saída de bola por parte dos centrais, foi sempre muito pelos corredores, através do Sacco na direita e o Carlos na esquerda, e depois era o Edwards numa primeira fase, que depois também ali sofreu um toque no meio da primeira parte e acho que acabou por condicionar um bocado, e depois também entrou o Quaresma e foi sempre por aí que o Vitória tentou, através de esticar o seu jogo com futebol mais direto, mais cruzamentos, e acabaram por não ter sucesso. Sim, deixem-me só aqui lançar também um dado para complementar aqui que era a vossa discussão e que o João lançou, e bem, em termos dos defesas centrais, que era esse assumir o risco. A verdade é que também esta dupla de centrais era muito jovem. O Abdul tem 22 anos e o Jorge Fernandes tem 23. Portanto, também esta juventude, o facto também de ser o primeiro jogo, um clube novo, o não quererem falhar, portanto, começam a ser muitos ingredientes para, talvez, num primeiro jogo e numa primeira fase da época, assumir demasiado esse risco. Não sei se concordam, mas esta tal juventude e não querer falhar também pode aqui ter sido um ingrediente-chave para não assumirem tanto esse risco, e agora, obviamente, no crescimento da época, poderão desenvolver esse tal risco.
Sim, eu creio que sim, foi o que eu falei. Foi, o Vitória contratou muito, eu acho que contratou bem, mas também foram muito jovens, foi como eu referi, tem que haver paciência, tempo ao tempo, também fizeram um pouco de jogos de preparação e agora, naturalmente, que isso, nestas primeira fase da temporada, ainda por cima com esta situação atípica que estamos a viver, vai acabar por se refletir, seja em termos de ritmo competitivo, em termos de confiança, em termos de falta de experiência no plantel, e acho que são questões naturais, mas que vão ser resolvidas mais para a frente, ao longo da temporada. Tem uma temporada longa e que vamos certamente ver o Vitória mais forte daqui para a frente. Viajamos agora até à Madeira, mais concretamente até à Choupana, onde se verificou um autêntico e grande jogo da bola. Nacional 3, Boa Vista 3, um Luís Freire versus Vasco Seabra. E João, eu lanço-te aqui a bola para ti, porque foi de facto um grande jogo de futebol entre duas boas equipas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Arrisco-me a dizer que foi o melhor jogo da jornada. Acho que aí também não há muita discussão e certamente será um dos melhores jogos desta época. Acredito que não será, se depois no final da época podemos fazer essa lista, mas certamente que não será o único jogo do Nacional e do Boa Vista a figurar nessa suposta ou futura lista. São dois treinadores que eu aprecio muito, são dois treinadores que são muito fiéis às suas ideias, que ao longo da sua carreira já enfrentaram também vários desafios. Curiosamente, não é por ele estar aqui, mas um dos podcasts que eu tenho aqui quase nos favoritos é a conversa que o Francisco teve com o Vasco e ele próprio disse, ele foi um treinador que também já viveu, foi lançado muito, muito cedo para a Rivalta, creio que na altura no Passos, acabou por dar um passo atrás para ir depois treinar os Sub-23. Se eu estiver enganado, Francisco corrige-me, mas os Sub-23 do Estoril. Ou seja, apesar de ser jovem, já viveu muito e ao longo desse trajeto nunca abdicou daquilo em que acredita e acho que agora tem aqui um projeto interessante com jogadores de muita qualidade, obviamente, mas é preciso também ter alguém competente à frente dessa qualidade e nomes como a Angel Gomes, que fez uma exibição um bocado, diria que ridícula, não é? No bom sentido. E também no Nacional, nomes como Cosielo, que há uns tempos estavam a jogar a Liga dos Campeões pelo Rennes e hoje estão no nosso campeonato. Acho que é bom e foi um jogo fantástico. Eu disse até aqui em brincadeira que eu tinha programado ir ver o Dortmund contra o Gladbach e acabei por não ver porque não era impossível deixar aquele jogo a meio, e isso diz muito da qualidade do jogo e é muito bom para o nosso campeonato. Foi muito bom. Francisco, em relação aqui a Vasco Seabra, acreditas tu que é a cara certa no projeto certo? Sim, eu acredito que sim, se pensarmos numa perspectiva a médio e longo prazo. Ou seja, o que nós estamos a ver é um Boa Vista com muita capacidade, um Boa Vista pela relação que tem ligado aos investidores e ao dono do Lille, vamos ver um plantel muito forte e experiente. E depois temos o Vasco Seabra, que é um técnico jovem, mas com muita capacidade e com um futuro muito promissor, como o João disse, e eu também partilho da opinião dele. São dois técnicos muito interessantes, curiosamente já os tivemos aqui também na ProScout, no podcast Scout Talks, e aprendemos muito com eles. E acho que o Vasco Seabra, tanto um como o outro, fizeram percursos à sua maneira, mas sempre numa ótica ascendente.
o Luís Freire desde a Distrital agora até à Liga NOS. O Vasco Seabra também ligado ao futebol de formação, passou teve na Liga Portuguesa, depois foi à segunda Liga, foi para o Sub-23, voltou à segunda Liga e agora está novamente na Liga NOS. E foi como o João disse, eu também tenho a oportunidade de escrever no meu Twitter, foi dos últimos anos um dos melhores jogos que eu já assisti na Liga NOS, e não só pelo resultado em si, do 3-3 e indefinição até ao final do jogo, mas pela qualidade individual e coletiva das duas equipas. No Barcelona, o Ángel Gomes com as 3 assistências, o Mangas, que eu acho que vai fazer uma excelente temporada no Boa Vista, que já tinha dado boas indicações no Aves, na ponta final do campeonato, e agora ali no Boa Vista acho que vai crescer muito. O Sawyer apareceu muito bem também em zonas de finalização, e o Nuno Santos, que já tinha feito uma boa temporada o ano passado no Moreirense, salvo erro, e agora no Boa Vista vai crescer. E no Nacional também foi como o João falou, o Cossielo, o próprio João Camacho também regressou à Primeira Liga, agora com o Nacional, que já tinha estado na Primeira Liga com o Nacional, e o Riascos também, acho que cresceu muito. Dos últimos jogos que eu tinha visto dele, acho que é um jogador que, mesmo com o Bobal que chegou ao Nacional, acho que o Riascos pode ser um dos jogadores a acompanhar esta temporada pela sua capacidade física e a forma como consegue finalizar. E lá está, foram duas excelentes equipas a procurar atacar desde o primeiro jogo, e o 3-3 ajusta-se completamente. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Eu acho que, falando um bocadinho também do Nacional, e porque o Francisco tocou no João Camacho, é um jogador que eu aprecio muito e que eu fico feliz dele finalmente, obviamente não estando aqui a menosprezar os outros treinadores que ele teve na carreira, particularmente no Nacional, mas eu fico contente dele ter. Parece-me que tem aqui finalmente um treinador que vai acabar por potencializar muito as suas qualidades e o jogador que ainda pode ser, porque creio que ele tem 25 anos, algo por aí. Já ouvimos falar de João Camacho há alguns anos, mas nunca explodiu, e acho que tem aqui no Luís Freire um bom amigo. E também só dizer uma coisa, que o Vasco Seabra teve outra vitória também este fim de semana, que foi a contratação do Diogo Jota, que ele também fala isso no podcast com o Francisco, que foi um treinador importante na carreira dele. Vou só destacar mais um jogador, e porque gosto de jogadores que vêm de divisões inferiores para a Primeira Liga, que é o Rubén Freitas, o defesa direito do Nacional, que vem do Mafra. Portanto, mais uma prova de que há qualidade nos escalões inferiores. É preciso estar atento e contratar bem, e principalmente não ter medo de apostar. Vamos avançar. Mas já agora que falaste aí não nos podemos esquecer também do Nuno Borges, que chega à Primeira Liga com 32 anos, que fez um percurso nas distritais, andou no CP, chegou a um contexto profissional há 3, 4 épocas, quando assinou pelo Farense. Depois foi para o Nacional ano passado, e este ano, aos 32 anos, está a chegar à primeira divisão, e também é uma prova viva de que quem consegue, quem sonha e vai atrás daquilo que deseja, que consegue alcançar os seus objetivos. Sem dúvida. Vamos então avançar para o próximo jogo, e foi na Invicta. O Porto venceu este Sporting de Braga de Carlos Carvalhal por 3-1, e volta a pairar no ar a ideia de que falta qualquer coisa a este Braga para efetivamente poder lutar pelo título de campeão. Francisco, não sei se concordas. É assim, se nós olharmos para a época anterior, corrigem-me se estiver enganado, mas a ideia que eu tenho é que o Braga venceu os 2 jogos ao Futebol Clube do Porto. Certo, para o campeonato. Foi a única equipa. Exatamente. Pronto. E por isso acho que acaba por desmistificar um pouco essa questão de que falta algo ao Braga para ser campeão. Isto tendo em conta as prestações que eles tiveram contra os grandes a temporada passada, e também contra o Benfica fizeram um excelente jogo. Acho que empataram, não, ganharam na Luz. Desculpa, Francisco,
aqui posso estar a fazer confusão, mas o Braga ganhou na última jornada na Pedreira ao Porto, ou não? Sim, eu disse que foi ganhar os dois jogos. Desculpa, eu percebi o contrário. Não, foi ganharam os dois jogos. Claro. Ganharam os dois jogos ao Futebol Clube Porto e acho que também ganharam na Luz. E acho que nos jogos grandes temos visto um Braga com capacidade para se assumir na luta pelo título, ou pelo menos nas posições cimeiras. Pois talvez falte alguma consistência e regularidade noutros jogos também ao longo da temporada. Este jogo, muito rapidamente, eu acho que o Porto, vimos um Porto muito sólido, muito competente. O Braga até marca primeiro, mas até ao gol do Braga só tinha dado Porto, o Porto com uma entrada muito forte. Depois o Braga conseguiu estabilizar, mas acaba por sofrer 2 golos já perto do intervalo e vai para a segunda parte a perder, quando já nada fazia prever isso. Depois estiveram perto conseguiram meter em prática algumas ideias, conseguiram ir para cima do Porto, estiveram perto do empate, mas depois acaba por ser o Porto nos instantes finais a aumentar a vantagem. A questão aqui é que acho que o Braga, para lutar pelo título, em termos defensivos, precisa de crescer muito ainda, que acho que são muitas falhas defensivas para uma equipa que quer estar na luta pelos lugares cimeiros, não retirando de qualidade que possa existir em termos coletivos, mas em termos individuais, estes erros, estas desatenções em momentos fundamentais nos jogos, acaba por custar caro depois no final da temporada. Sim, e também aqui no Sporting Braga, e fizeste alguma referência, é que faltam ainda algumas peças nesta equipa do Sporting Braga, nomeadamente Yuri Medeiros, que ainda pode não estar totalmente entrosado e começa o jogo no banco, também Paulinho a ficar de fora, portanto falta aqui algumas peças, e depois essa tal fragilidade defensiva que se vai notando neste Sporting Braga. Mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto, por outro lado, também é uma equipa que já se conhece, portanto, Sérgio Conceição não mudou nada, não mudou absolutamente nada no xadrez que apresentou frente ao Sporting Braga, e também, obviamente, nesta primeira jornada poderá ter tirado vantagem daí. E agora, João, eu lanço-te aqui uma questão, é que Alex Telles volta-se a mostrar uma peça importante neste Futebol Clube do Porto, mas fala-se constantemente da sua saída. Achas que o Porto vai ficar fragilizado do lado esquerdo com a saída do Alex Telles? Olhando para o plantel neste momento. Antes de responder à tua pergunta, deixa-me só aqui andar um bocadinho atrás para dizer, e tocar aqui num ponto que o Francisco acabou por abordar, relacionado com os centrais. E é um pormenor que acaba por também fazer a diferença, que é a forma como o Raul Silva acaba por ser expulso no banco. Também é um pormenor que eu gosto às vezes de olhar e que me diz muito, ou seja, um jogador que vai para o banco e depois acaba por ser expulso no banco do setor da equipa que tem mais dificuldades e que tem mais falta de opções de qualidade, pelo menos no meu entender, acaba por também são estes pormenores e estes erros e estas insignificâncias que depois vão acabar por se acumular e que acabam por tirar também depois as equipas de objetivos maiores e diferentes. E portanto queria só tocar nesse pormenor, nesse ponto. Relativamente ao Alex Telles, sem dúvida, o Alex Telles não foi pelos golos que marcou ontem, mas já se calhar no reinado, entre aspas, do Sérgio Conceição, na globalidade de todos os jogadores que passaram pelas mãos do Sérgio, é sem dúvida o jogador mais importante deste triênio. Não estou enganado, não é? 3 anos que o Sérgio, neste triênio do Sérgio Conceição, é o jogador mais determinante, mais decisivo. Eu ouvi qualquer coisa que era o jogador na história do Porto, ou defesa na história do Porto com mais golos marcados, obviamente com muitos de penalti, mas também na capacidade que ele tem de cruzar. Os cruzamentos dele são uma maravilha, enfim, é uma discussão antiga, mas é o tal cruzamento que não é pôr lá, que não é colocar lá só a bola, não, levantar a cabeça
e definir bem o momento do cruzamento. São os cruzamentos que são passes. É que o cruzamento é um passe. Sim, exatamente. A malta que pensa que o cruzamento é mandar um biscoito lá para cima. Isso depende de quem faz, não é? Não, mas exatamente. eu concordo com vocês, sim, é um passe, não é? Porque, e no Alex Telles é um passe com uma capacidade de eficácia muito... Não, é aquele passo que se calhar se lá fosse meter a cabeça era capaz de eu próprio fazer o gol, porque a bola vem perfeita e vai para o local certo. Ele reconhece também muitas vezes quando não é o momento de cruzar ou quando não há vantagem para cruzar, não tem problemas em procurar outras soluções, e portanto acho que é um jogador fundamental no Porto. Não, acho que no plantel, definitivamente, no imediato não há soluções, e no mercado não sei como é que está também a nível de disponibilidade financeira do Futebol Clube do Porto, mas acho que é difícil no imediato ir buscar um jogador no imediato que consiga superar a importância que o Alex Telles tem para o Futebol Clube do Porto. Vamos então avançar e faltam 2 jogos aqui para falarmos, e em traços gerais este Santa Clara Marítimo com bis de Tiago Santana. Francisco, aqui Lito Vidigal entra a perder no campeonato. Sim, entra a perder, ou melhor, vamos meter as coisas noutra perspectiva, o Santa Clara entra a ganhar, porque do jogo que vi assim as passos, mas vi um Santa Clara com qualidade, com capacidade de criar oportunidades, mesmo sem um dos seus principais jogadores, que é Fábio Cardoso, que está lesionado. Mesmo assim a equipa esteve bem, tanto do ponto de vista defensivo, que por algum motivo podia-se ressentir da ausência de um dos seus melhores jogadores, o Fábio Cardoso, que joga a central, mas esteve bem, e ofensivamente também. E depois Tiago Santana, como tu disseste, marcou 2 golos e é um jogador a ter em conta esta temporada. Já o ano passado tinha dado boas indicações. E trabalha muito bem dentro da área, e os 2 golos merecem ser revistos pelo trabalho a forma como ele ataca a zona de finalização e dentro da pequena área quase, conseguir fugir à marcação adversária e fazer os golos. Vamos rapidamente, e porque já temos muito pouco tempo, o Moreirense venceu por 2-0 o Farense, com uma entrada em falso dos Leões de Faro na Liga NOS, em que se viu uma boa réplica dos pupilos de Ricardo Soares, ao aproveitarem também 2 erros aqui do Farense. João, até onde é que achas que pode ir esta equipa do Moreirense com o Ricardo Soares, que já vem de um bom trabalho e de uma época anterior boa? Sim, acho que o Moreirense é uma daquelas equipas que estará... que acho que não... Pelo menos aqui o achar ou o gostar é um bocadinho fazer esta diferença é um bocadinho difícil, mas eu acredito que não vai estar ali na luta pela despromoção. Acho que vai andar ali a procurar lutar pela metade superior da tabela. Tem um treinador muito competente, tem um jogador que é o Fábio Abreu, que eu gostava muito que não abandonasse o nosso futebol, pelo menos para ir para um campeonato, e havia essas notícias, para ir para um campeonato, nem vou dizer secundário, mas terciário. Periférico, estás a ser simpático, não é? Mas porque acho que é um jogador muito interessante, e acho que é um jogador que pode também evoluir no nosso campeonato. Tem os irmãos Soares, particularmente o Filipe, que é um jogador muito interessante. O Pedro Nuno, que eu creio que eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas creio que hoje também fez um golo, que é um jogador que também tem tido uma evolução interessante, também está sempre ali à espera de dar o salto, e acho que é uma equipa muito que se reforçou bem e que andará lá, creio que andará lá tranquila. O Farense também, a nível de reforços, tem alguns reforços interessantes. Vamos ver como evolui. Acho que o facto do contexto em que vivemos pode penalizar um bocadinho o Farense. Vamos ver. Mas acho que é uma equipa que
que faz falta ao futebol português pela relação que tem com, eu gosto muito dessas equipas, pela relação que tem com a cidade, a proximidade que tem com os adeptos, e eu gosto muito do Farense e gostava muito que continuasse pelo campeonato principal muitos anos e a solidificar também a sua posição neste escalão. Francisco, tu também que falaste com Sérgio Vieira, treinador do Farense, acreditas tu que estes 2 erros que, infelizmente para a equipa do Farense, resultaram em gol do adversário, e que sabemos que numa divisão como a Primeira Liga estes erros pagam-se caros, achas que esta equipa vai crescer ao longo da temporada e pode, enfim, sair da tal luta pela despromoção, ou vai mesmo estar destinada à luta pela manutenção? Não, eu acho que até ao final da temporada vai ser uma luta ali pela manutenção, mas acredito, e pelo que conheço do trabalho de Sérgio Vieira e também da qualidade individual que a equipa tem, que acho que tem condições para se salvarem da descida de divisão. Hoje o jogo é sempre um jogo complicado em Moreira de Cónegos, e o Moreirense é uma equipa já batida, experiente, tem jogadores de qualidade, como o João também referiu, e foram mais competentes, mais sólidos. Não foi a entrada que o Farense queria na Liga NOS, mas que certamente vão crescer ao longo da temporada e vão aparecer muito melhor. E estes erros, como tu referiste, pagam-se caros a este nível, e que certamente que vão trabalhar para não voltar a acontecer e a prejudicar a equipa com uma derrota, como foi o caso, para que a equipa, para que o Farense no final da temporada possa alcançar os seus objetivos e continuar na luta na Liga NOS. E pronto, está feito mais um Bola ao Meio. Dar aqui algumas notas finais. Neste momento joga-se ainda o Tondela Rio Ave, no momento de gravação do podcast, é importante referir, e o Tondela nesta altura vai vencendo por 1-0 o Rio Ave. Falta jogar ainda o Portimonense Passos de Ferreira e o Sporting Gil Vicente, que foi adiado. Dar só também uma pequena nota informativa, é que quinta-feira há a Liga Europa, há 2 jogos importantes para as equipas portuguesas. Pelas 18 horas o Besiktas recebe o Rio Ave, portanto o Rio Ave vai até à Turquia defrontar o Besiktas, e o Sporting joga frente ao Aberdeen às 20 horas. Portanto, também desejar aqui boa sorte às equipas portuguesas. Da minha parte está tudo. Agradecer ao João, também agradecer ao Francisco. Obrigado a ambos por terem aqui marcado presença no Bola ao Meio. Obrigado eu pelo convite e também os teus votos de boa sorte também se estendem a mim, e espero que no futuro possamos também voltar aqui a poder ter este tipo de conversas, falar-se um bocadinho sobre o futebol e sobre a nossa liga. É isso mesmo, eu acho que estes momentos são sempre positivos, e falar de futebol, daquilo que gostamos, num contexto informal, com pessoas que também olham para o jogo e gostam de analisá-lo, dentro das 4 linhas, é sempre positivo, e esperemos que quem nos ouça que também goste desta conversa. Obrigado a ambos. Está dado o pontapé de saída na Liga NOS, uma liga que promete muita qualidade nos relevados. Nós aqui aos microfones da ProScout vamos também tentar manter esse nível de exigência e de qualidade. Da minha parte é tudo, um grande abraço e marcamos encontro na próxima semana. Forte abraço, até lá. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!